No dia 1º de agosto de 2023, a cidade de Barretos, no interior de São Paulo, foi abalada por uma terrível descoberta. A Polícia Civil foi chamada para investigar o desaparecimento de Nilza Costa Pingold, uma mulher de 62 anos que vivia sozinha em uma casa no bairro Los Angeles. Alguns moradores relataram que não avistavam Nilza há pelo menos uma semana, o que levantou suspeitas e preocupações sobre seu paradeiro. Diante da notícia perturbadora, um investigador acompanhou uma mulher de 55 anos e seu filho, vizinhos de Nilza, até a residência dela. Ao entrar no imóvel, uma cena macabra chamou a atenção do policial e, infelizmente, as suspeitas de todos se confirmaram. Então, se você se interessa por esse tipo de conteúdo, eu peço desde já que deixe aí o seu gostei e se inscreva no meu canal clicando no botão vermelho que está abaixo, escrito inscreva-se. Peço também que ative o sino das notificações, porque assim toda vez que eu enviar um vídeo novo, o YouTube te notifica e você pode ver aqui sempre consumir um conteúdo de qualidade. E caso ele não envie a notificação, me siga no meu Instagram, que é esse aqui que aparece na tela, porque lá eu sempre aviso dos vídeos novos. Então, dados os recados, vamos pro caso. A preocupação em relação ao paradeiro de Nilza Pingold começou a crescer na tarde da terça-feira, dia 1º de agosto de 2023. Segundo os relatos das testemunhas, Nilza não era vista havia pelo menos 7 dias. Essa ausência prolongada e inesperada levou sua vizinha a agir prontamente buscando o auxílio das autoridades para encontrar a amiga que até aquele momento sempre foi muito presente e atenciosa com todos ao seu redor. A vizinha, acompanhada por seu filho, foram até a delegacia local para pedir que uma verificação de bem-estar fosse realizada. Por uma feliz coincidência, um dos investigadores da Central de Polícia Judiciária estava na delegacia justamente no momento em que a senhora chegou junto com o filho. Sensibilizado com a situação e ciente de que a urgência era necessária, ele concordou em acompanhá-los até a casa da Nilza. Chegando ao local, o investigador se deparou com uma cena de abandono e estranheza. A residência, que costumava ser um lar acolhedor, encontrava-se silenciosa e com sinais de negligência. A porta entreaberta, janelas cerradas e nenhuma resposta aos chamados aumentavam ainda mais a preocupação com o que teria acontecido. Diante desse cenário intrigante, o investigador iniciou uma inspeção cuidadosa da casa. Cada cômodo era meticulosamente vasculhado em busca de pistas que pudessem lançar luz sobre o caso. Enquanto isso, as notícias sobre o desaparecimento se espalhavam pela vizinhança, mobilizando a comunidade a prestar auxílio nas buscas e a oferecer informações que pudessem contribuir com as investigações. Cada detalhe se tornava valioso para desvendar o paradeiro da amável senhora que agora era alvo de preocupação e apreensão por parte de todos que a conheciam. E assim, entre incertezas e angústias, a busca por respostas tomava forma. A decisão daquela vizinha e seu filho em relatar o desaparecimento de Nilza acabariam por ajudar a revelar o paradeiro daquela viúva atenciosa que todos amavam. E, consequentemente, conseguiriam assim concluir esse caso perturbador. A partir desse ponto, a esperança de encontrá-la sã e salva se mesclava com a terrível sensação de que algo de ruim poderia ter acontecido. A visita à casa de Nilza Pingold tomou um rumo terrível quando o policial e a vizinha entraram no imóvel. O que se seguiu trouxe à tona uma realidade brutal que ninguém poderia ter previsto. De acordo com as informações registradas no boletim de ocorrência, assim que o investigador entrou na residência, notou algo muito estranho no quintal. A terra do jardim parecia ter sido remexida recentemente. Curioso e atento, o investigador se aproximou e seu terrível pressentimento se confirmou. O corpo de Nilza estava enterrado ali, encerrando as esperanças de que ela pudesse ser encontrada com vida.
Aquela descoberta deixou todos chocados, desde o investigador até o vizinho mais distante. Afinal, aquela mulher que todos adoravam agora estava envolvida em uma trama digna de filme de terror. Rapidamente, as equipes da Delegacia de Investigações Gerais e a Central de Polícia Judiciária foram acionadas e se dirigiram ao local para dar início a uma investigação minuciosa e detalhada. O cerco se fechava e os olhos da comunidade, outrora voltados para o desaparecimento de Nilza, agora se voltavam para as autoridades, esperando que eles trouxessem à tona a verdade por trás da tragédia. A cena no quintal da casa foi preservada cuidadosamente e os peritos iniciaram o trabalho de coleta de provas e evidências. Cada detalhe era registrado, cada pista era calmamente analisada na busca pela solução desse crime. Enquanto isso, o luto e o choque tomavam conta de todos os moradores do bairro Los Angeles. A triste notícia do que tinha acontecido com Nilza rapidamente também se transformou em revolta, mediante ao seu fim trágico. Com a investigação de homicídio oficialmente em andamento, a comunidade aguardava ansiosa por respostas. No entanto, a identidade do responsável por tal ato seguia desconhecida, e as autoridades tinham que descobrir quem foi o responsável pelo crime para assim conseguirem fazer a justiça. Apenas 2 dias após a descoberta do corpo de Nilza, a investigação dava um importante passo à frente. As câmeras de segurança instaladas na residência da vítima revelaram uma peça-chave: a identidade de um suspeito. Leonardo Silva, um jovem de apenas 18 anos, tornou-se alvo das autoridades após ter sido flagrado pelas câmeras. Com as evidências se acumulando contra ele, a prisão temporária de Leonardo foi decretada. O cerco se fechava ao redor do suspeito e a pressão para encontrar respostas sobre o que havia acontecido a Nilza aumentava consideravelmente. Até que na quinta-feira, dia 3 de agosto de 2023, a busca pelo suspeito chegou a um desfecho inesperado. Leonardo Silva foi encontrado em um posto de gasolina na cidade de Frutal, em Minas Gerais. E o seu encontro com as autoridades traria à tona a natureza cruel e perturbadora do crime. Ao ser abordado pelos policiais, o jovem não esboçou qualquer resistência ou arrependimento. Pelo contrário, confessou abertamente ter sido o responsável por ceifar a vida de Nilza. Sua frieza e falta de remorso deixaram os policiais atordoados, incapazes de compreender como alguém poderia ter cometido um ato tão bárbaro sem demonstrar nenhum sinal de culpa. A confissão de Leonardo colocou um ponto final na busca pelo autor do crime, mas trouxe consigo uma enxurrada de perguntas sem respostas. O que teria motivado o jovem a tirar a vida daquela mulher indefesa? Com o jovem sob custódia das autoridades, a cidade ainda buscava entender os motivos por trás de tamanho ato de violência. À medida que o delegado do caso revelava detalhes sobre Leonardo, o caso ficava cada vez mais sombrio. Principalmente pelo fato de que Leonardo e Nilza já haviam compartilhado o mesmo teto. No entanto, quando moravam juntos, um desentendimento entre os dois fez com que o jovem tivesse que ir embora da cidade. Porém, no dia 22 de julho desse ano, 2023, ele retornou disposto a se vingar. Investigando a casa, ele sondou a residência de Nilza, possivelmente mapeando cada detalhe para a execução de seus planos macabros. Na madrugada do dia 22 de julho, Leonardo Silva colocou seu plano em ação. Pulando o muro da casa, o jovem se escondeu em um quarto nos fundos, esperando o momento certo para agir. O amanhecer chegou e com ele a terrível surpresa para Nilza. Ela foi surpreendida em um cômodo de sua própria casa. Leonardo, movido por sua vingança, tirou a vida de Nilza asfixiando com um fio elétrico. E antes de enterrar o corpo no quintal, o criminoso optou por permanecer na casa da vítima por mais alguns dias,
antes de finalmente fugir. Algo que chamou bastante atenção foi o fato de que nenhum vizinho escutou algo estranho e nem notou nada de diferente. Quer dizer, na verdade, 2 vizinhos disseram que no dia 29 de julho notaram um rapaz na frente da casa e, quando questionado, ele disse que era sobrinho da Nilza. Esse relato deixou muitas pessoas confusas, até porque poderia ser de fato um sobrinho da Nilza ou o Leonardo se passando por um para que sua presença fosse ignorada. Porém, haviam mais detalhes que logo seriam revelados. Mesmo assim, ainda haviam mais detalhes que seriam revelados. Leonardo e Nilza se conheciam desde que o rapaz ainda era apenas uma criança. A mulher havia cruzado o caminho dele em um momento em que Leonardo ainda era uma travesti. Devido a isso, ele era marginalizado pelos seus pais e o jovem foi acolhido por Nilza. A compreensão e o apoio da vítima permitiram que Leonardo encontrasse um lugar para viver nos fundos da casa dela, criando uma espécie de laço familiar entre os dois. O tempo passou, mas as circunstâncias os uniram de forma peculiar, criando uma relação que ultrapassava as convenções sociais e os rótulos estabelecidos. Ou seja, ao que tudo indica, eles tinham uma espécie de relacionamento muito mais carnal. E devido a uma discussão entre eles, o Leonardo teve que ir embora, mesmo que o motivo não tenha sido revelado. O passado compartilhado entre a vítima e seu algoz lançavam ainda mais perguntas no ar. E em um depoimento, o Leonardo expôs os motivos que o levou a cometer o crime. Segundo o delegado responsável pelo caso, o Leonardo teria revelado que tudo foi motivado por vingança. Segundo ele, as coisas teriam começado a desandar quando o rapaz decidiu abandonar um emprego anterior para trabalhar com serviços domésticos na casa de Nilza. O acordo parecia promissor, mas acabou se desfazendo rapidamente. A vítima surpreendeu o jovem a dizer que ele não tinha compromisso e, assim, o dispensou do emprego. Essa rejeição foi suficiente para desencadear uma espiral de emoções negativas nele, que se viu sem emprego e sem um lugar para morar. A raiva e o ressentimento que tomavam conta dele após a dispensa o levou a uma decisão sombria: planejar a morte de Nilza. E como sabemos, Leonardo colocou seu plano em prática. Após sua prisão, ao ser abordado por repórteres na porta da delegacia, ele chocou a todos com suas respostas e atitudes perturbadoras. Em um deboche cruel, ele afirmou que não se arrependia de nada. Seu sorriso sarcástico e a forma como mandou beijos para as câmeras revelaram a falta de compreensão da gravidade de seus atos. O jovem não demonstrava qualquer senso de culpa ou responsabilidade pelo sofrimento que havia causado à família de Nilza e à comunidade. Ele também admitiu ter gastado todo o dinheiro da vítima, como se a vida de Nilza fosse apenas um meio para satisfazer seus desejos. Ele se vangloriava do ato e confessava que o fez até por diversão. Ele também tentou justificar sua ação horrenda, afirmando estar com raiva e que sua vida era como uma série de TV. Inclusive, após cometer o crime, ele utilizou parte do dinheiro roubado da vítima para adquirir uma motocicleta nova. Além disso, a polícia descobriu que o criminoso também fez movimentações financeiras no celular de Nilza. Leonardo desbloqueou o aparelho usando a impressão digital da mulher já sem vida. Leonardo Silva permanece preso preventivamente na cadeia pública de Colina, em São Paulo. Sua prisão preventiva foi decretada para que ele não fugisse ou atrapalhasse as investigações. Até o momento, ele não possui advogado, o que faz com que o processo judicial se torne um pouco mais complexo, fazendo com que seu julgamento seja retardado. A justiça, no entanto, seguirá o seu caminho, fazendo com que esse criminoso pague por seus atos hediondos. E enquanto a prisão de Leonardo o mantém afastado da sociedade, a família de Nilza vive o luto em silêncio e dor. Então esse foi o vídeo de hoje, espero imensamente que vocês tenham gostado da forma como narra os casos e nunca do que acontece. Se você gostou, eu peço que deixe um like, se inscreva no canal, mande para todos os seus amigos. O roteiro desse vídeo foi feito pelo Paralelo Metafórico, então se gostaram, vão lá no canal dele e dá uma olhada, porque ele posta também vídeos sobre esse tipo de conteúdo. Por hoje é só,
Até a próxima e tchau!